Escutem bem, porque eu não tenho o hábito de desperdiçar saliva e, francamente, a julgar pela situação financeira deplorável em que a maioria de vocês se encontra aos 50 anos, a capacidade de retenção de conhecimento nesta sala é comparável à de um peixinho dourado com amnésia. Mas vamos tentar injetar algum senso de realidade nesses cérebros calcificados pela mediocridade e pelo pensamento de rebanho. Se vocês estão aqui esperando um tapinha nas costas ou uma fórmula mágica de enriquecimento rápido que envolva criptomoedas ou qualquer outra tolice especulativa que a geração atual inventou para evitar o trabalho cognitivo real, podem se levantar e sair agora mesmo, pois o que eu tenho para oferecer é uma dose cavalar de realidade brutal, administrada sem anestesia, porque a única razão pela qual vocês estão encarando o abismo da irrelevância financeira na meia-idade é porque passaram as últimas 3 ou 4 décadas ignorando as leis fundamentais da física, da biologia e da matemática elementar, preferindo viver em um mundo de conto de fadas onde o otimismo cego substitui a análise probabilística e onde o desejo é confundido com a realidade. A estupidez humana é a força mais poderosa do universo, superando até mesmo os juros compostos. E o que vemos na trajetória financeira da classe média, típica, é um monumento. Uma verdadeira catedral gótica construída em homenagem à incapacidade de pensar de forma independente. E se vocês quiserem ter alguma chance, por mínima que seja, de não passarem os seus últimos anos dependendo da caridade alheia, ou comendo ração de gato porque a inflação devorou sua aposentadoria miserável, vocês precisam parar de agir como crianças mimadas e começar a operar como adultos racionais que entendem que o mundo não lhes deve absolutamente nada. Vamos começar com um princípio básico que eu chamo de inversão, inspirado no grande matemático alemão Carl Gustav Jacobi, que dizia: inverta, sempre inverta, porque a maioria das pessoas tenta resolver problemas complexos de frente, tentando descobrir como ser inteligente, mas é muito mais fácil e eficaz tentar evitar ser estúpido. Então, em vez de perguntar como vocês podem ficar ricos, vamos perguntar o que garantiu a pobreza de vocês até agora, e a resposta invariavelmente reside na coleção de modelos mentais defeituosos que vocês carregam como se fossem tesouros sagrados, quando na verdade são âncoras que os arrastam para o fundo do oceano. Vocês olham para a vida financeira como uma linha reta de acumulação, mas ignoram a entropia, a segunda lei da termodinâmica, que nos ensina que a desordem aumenta com o tempo, se não houver um aporte constante de energia inteligente para manter a estrutura. E a sua vida financeira é um sistema fechado que está apodrecendo de dentro para fora, porque vocês confiaram na inércia, acreditaram que trabalhar duro seria suficiente, que ser um bom funcionário, pagar as contas em dia e comprar uma casa financiada em 30 anos seria o passaporte para a tranquilidade. Mas deixe-me dizer uma coisa: o mercado não dá a mínima para o seu esforço. O mercado recompensa resultados e alocação eficiente de capital. E trabalhar duro em algo que tem um retorno sobre o investimento negativo é apenas uma forma acelerada de cavar a própria cova. Imaginem um homem tentando derrubar uma parede de concreto com uma colher de plástico. Ele pode estar suando, pode estar se esforçando ao máximo, pode ter uma ética de trabalho impecável que faria sua avó chorar de orgulho, mas ele é um idiota, porque a ferramenta está errada, a estratégia está errada e o resultado será zero. E é exatamente assim que a maioria de vocês lidou com o dinheiro nas últimas 3 décadas, usando a colher de plástico do trabalho assalariado linear para tentar derrubar a muralha de concreto da inflação exponencial e desvalorização monetária. E agora vocês estão cansados, a colher quebrou e a parede continua lá, rindo da sua incompetência. Eu gosto de olhar para a história para entender o presente, porque, como dizia Mark Twain, a história não se repete, mas ela rima
E se voltarmos para 1973, veremos um cenário que deveria servir como um memento mori, um lembrete da morte para qualquer investidor ou poupador que se preze, pois naquele ano vimos o colapso das Nifty 50, as 50 ações favoritas de Wall Street que eram consideradas compra única para a vida toda, empresas sólidas, gigantescas, que a sabedoria convencional dizia que nunca poderiam falhar, e as pessoas compravam essas ações a qualquer preço, ignorando completamente o valuation, ignorando a margem de segurança, operando sob a ilusão coletiva de que o crescimento seria infinito e linear. Até que a realidade bateu a porta com a força de um trem de carga na forma de um choque do petróleo e uma recessão brutal. E essas ações caíram 70%, 80%, 90%, destruindo fortunas, aposentadorias e sonhos em questão de meses. A lição aqui, que vocês parecem ter imunidade genética para aprender, é que não existe ativo livre de risco, não existe porto seguro que não exija manutenção e vigilância constante. E a confiança cega em instituições, sejam elas corporações, governos ou o mercado imobiliário. É um convite para o desastre, porque quando vocês terceirizam a responsabilidade pelo seu futuro financeiro para terceiros, vocês estão violando o princípio da agência, colocando o seu pescoço na guilhotina e esperando que o carrasco tenha piedade. Mas o carrasco, meus caros, é o mercado, e o mercado é um psicopata funcional que não tem empatia, não tem moral e não se importa se você precisa pagar a faculdade dos seus filhos ou os seus remédios de pressão alta. O problema central é que vocês operam com o que eu chamo de psicologia da negação, preferindo morrer a pensar, como disse Bertrand Russell. E de fato a maioria morre sem ter pensado uma única vez na vida sobre a estrutura dos incentivos que regem o seu comportamento. Pois se eu lhe mostrar o incentivo, eu lhe mostro o resultado. E o incentivo da sociedade de consumo moderna, desenhada por marqueteiros brilhantes que entendem a fragilidade da psicologia humana melhor do que vocês entendem a si mesmos, é manter vocês em um estado perpétuo de desejo e insatisfação, correndo atrás de cenouras que estão sempre fora de alcance. Vocês caíram no conto da casa própria como o maior investimento da vida, uma das mentiras mais perniciosas já contadas, porque confundem um passivo que drena dinheiro do seu bolso sob a forma de juros, manutenção, impostos e custos de oportunidade, com um ativo que gera fluxo de caixa. E ao imobilizar todo o capital escasso que vocês acumularam em tijolos e argamassa que não produzem nada além de despesas, vocês assassinaram a mágica dos juros compostos no berço, impedindo que o seu dinheiro trabalhasse para vocês, e agora, aos 50 anos, vocês têm uma casa que vale talvez um pouco mais do que pagaram se ignorarmos a inflação real, mas não tem liquidez, não tem fluxo de renda passiva e estão presos geograficamente a um mercado de trabalho que considera vocês obsoletos. E falemos sobre essa obsolescência, porque ela é o elefante na sala que ninguém quer discutir. O modelo mental de lealdade corporativa é uma relíquia de uma era que já passou, um fóssil ideológico que vocês continuam abraçando enquanto o mundo avança, pois as empresas não são famílias, são máquinas de maximização de lucro e, em uma planilha de Excel, um funcionário de 50 anos com um salário alto e habilidades desatualizadas é apenas um custo a ser cortado, uma ineficiência a ser eliminada em nome da margem operacional. Vocês falharam em entender a natureza da vantagem comparativa e da destruição criativa de Schumpeter, acreditando que o diploma que obtiveram há 30 anos lhes garantiria segurança eterna, quando na verdade o conhecimento tem uma meia-vida cada vez mais curta, e se vocês não estão constantemente aprendendo, adaptando e expandindo o seu lattice work, a sua rede de modelos mentais, vocês estão regredindo porque o mundo não fica parado esperando vocês terminarem de assistir à novela ou ao futebol.
A tragédia não é que o mundo mudou, é que vocês permaneceram os mesmos, agarrados a dogmas financeiros que eram questionáveis na época dos seus avós e que hoje são suicidas, como a ideia de que a poupança tradicional protege o seu poder de compra, quando, na verdade, com a inflação real dos serviços que vocês realmente consomem, saúde, educação, moradia. A poupança é um cubo de gelo derretendo no deserto do Saara, e cada dia que passa, sem que vocês invistam em ativos reais, produtivos e antifrágeis, é um dia em que vocês ficam mais pobres, não em termos nominais, mas em termos de capacidade de sobrevivência. Nós precisamos falar sobre o efeito Lollapalooza, um termo que eu uso para descrever quando múltiplos vieses cognitivos e forças psicológicas atuam juntos na mesma direção, criando um resultado massivamente amplificado, e no caso da pobreza da classe média na meia-idade, temos uma tempestade perfeita de vieses. O viés de confirmação, que faz vocês procurarem apenas informações que validem suas escolhas financeiras ruins. A aversão à perda, que os paralisa de tomar as decisões difíceis necessárias para corrigir o curso, como vender aquela casa grande demais ou cortar gastos supérfluos que vocês consideram direitos adquiridos. E o desconto hiperbólico, a tendência evolutiva de valorizar o prazer imediato muito mais do que a segurança futura, o que explica por que vocês compraram carros novos a crédito em vez de comprar ações de empresas de qualidade quando eram jovens. Vocês são vítimas de sua própria biologia, macacos pelados com cérebros desenhados para a savana africana, tentando navegar em um sistema financeiro global complexo. E a menos que vocês construam sistemas, regras e protocolos rígidos para se protegerem de si mesmos, a sua biologia vai vencer, e vocês vão terminar quebrados, porque a racionalidade não é natural, ela é uma disciplina adquirida, um músculo que precisa ser exercitado até a exaustão, e a maioria de vocês é flácida mentalmente. A situação é grave, e eu não estou aqui para dourar a pílula, porque a matemática da recuperação aos 50 anos é impiedosa. Vocês perderam a variável tempo na equação dos juros compostos, e isso é um golpe fatal que não pode ser revertido, pois o dinheiro pode ser recuperado, mas o tempo é o recurso não renovável definitivo, e cada década perdida exige que vocês poupem 4, 5, 10 vezes mais na década seguinte apenas para chegar ao mesmo lugar, o que significa que a margem de erro agora é zero. Vocês não têm mais o luxo de cometer erros, não têm mais o luxo de apostar em dicas quentes ou de tentar cronometrar o mercado, porque se vocês perderem 50% do seu capital agora, precisariam de um retorno de 100% apenas para voltar ao 0 a 0, e com o tempo correndo contra vocês, essa é uma montanha quase impossível de escalar sem assumir riscos que poderiam aniquilá-los completamente. Portanto, a estratégia muda radicalmente. Não se trata mais de ficar rico, trata-se de não morrer pobre, trata-se de construir uma defesa inexpugnável, uma fortaleza de solidão financeira onde a prioridade número 1, 2 e 3 é a preservação do capital e a prevenção da ruína, aplicando o princípio da margem de segurança de Benjamin Graham a cada aspecto da sua vida, não apenas aos seus investimentos, mas aos seus gastos, à sua saúde e às suas expectativas. Vocês precisam entender que a máquina do tempo financeira não existe, e chorar sobre o leite derramado ou sobre as oportunidades perdidas na bolha da internet ou no boom imobiliário é uma forma de masturbação emocional que não gera valor algum. O que importa é o jogo da mão que foi dada. E se a mão de vocês é fraca porque passaram a vida descartando as cartas boas, então vocês precisam jogar com uma astúcia e uma disciplina ferrenha que nunca tiveram antes. A maioria das pessoas vive a vida financeira como sonâmbulos, caminhando em direção ao precipício, confiando que tudo vai dar certo no final. Mas essa é a filosofia dos tolos, porque o universo tende ao caos e à destruição
E a ordem, a riqueza e a segurança são anomalias que exigem energia constante para serem mantidas. O conceito de custo de oportunidade deve ser tatuado na parte interna das suas pálpebras, para que cada vez que vocês pensarem em gastar dinheiro em algo que não gera retorno ou segurança, vocês vejam claramente o que estão sacrificando no futuro: a sua dignidade, a sua autonomia e a sua capacidade de dizer não a situações degradantes. A fragilidade do sistema em que vocês confiaram é evidente, basta olhar para a Previdência Social, um esquema de Ponzi legalizado que depende demograficamente de uma base de jovens pagantes que está encolhendo para sustentar um topo de idosos que está crescendo e vivendo mais. E acreditar que o governo vai garantir o seu padrão de vida na velhice é o cúmulo da ingenuidade. É como acreditar em Papai Noel depois de adulto. Vocês precisam adotar a mentalidade de sobrevivencialistas financeiros, entendendo que ninguém virá salvá-los. Não existe cavalaria, não existe rede de segurança real além daquela que vocês mesmos tecerem com os fios da frugalidade, da inteligência e do pragmatismo brutal. O mundo é um lugar complexo e adaptativo, e os modelos mentais que serviram para seus pais nos anos 70 e 80, a lealdade à empresa, a caderneta de poupança, o imóvel como refúgio, hoje são armadilhas mortais, e a incapacidade de atualizar o seu software mental, de matar as suas ideias favoritas quando elas não correspondem mais aos fatos, é o que vai condená-los à irrelevância. Pensem na vida como um ecossistema competitivo, onde apenas os organismos mais adaptáveis e eficientes sobrevivem com conforto, e percebam que vocês têm agido como presas fáceis, consumindo recursos sem criar reservas, vivendo no limite da capacidade, sem redundância, sem step no porta-malas financeiro. A redundância na engenharia é o que impede que aviões caiam quando um motor falha. E na vida financeira, a redundância é o dinheiro que vocês não gastam, é a liquidez que vocês mantêm, é a habilidade extra que vocês aprendem. E a falta de redundância na vida da classe média é o que transforma qualquer pequeno imprevisto, uma doença, um desemprego, um divórcio, em uma catástrofe total. A maioria de vocês está a um contratempo de distância da ruína, operando sem margem de erro, caminhando na corda bamba sem rede de proteção, e o vento está começando a soprar mais forte. A inversão nos obriga a olhar para o pior cenário possível e trabalhar de trás para frente. Se o pior cenário é a pobreza na velhice, a dependência dos filhos, que provavelmente também estarão quebrados, e a perda da dignidade, então cada ação hoje deve ser filtrada pela pergunta: isso aumenta ou diminui a probabilidade desse cenário catastrófico? E quando vocês aplicam esse filtro honestamente, sem auto-engano, percebem que 90% do que vocês fazem com o seu dinheiro e com o seu tempo está aumentando a probabilidade do desastre. Vocês estão alimentando o monstro que vai devorá-los. A mudança exige uma revolução psicológica, uma quebra violenta com a mentalidade de rebanho. Exige que vocês se tornem párias sociais em certo sentido. Aqueles que não trocam de carro, que não viajam para a Disney a crédito, que vivem em casas menores do que poderiam pagar, porque entenderam que o status é uma droga para perdedores e que a verdadeira riqueza é o que você não vê, é a liberdade, é a opção de mandar tudo para o inferno se for necessário. Portanto, o fundamento de tudo o que vamos discutir daqui para frente é a humildade intelectual, a admissão de que vocês erraram, de que foram arrogantes, de que subestimaram a complexidade do mundo e superestimaram a sua própria competência. Sem essa admissão, sem essa rendição incondicional à realidade dos fatos, nenhuma estratégia técnica vai funcionar, porque vocês continuarão sabotando a si mesmos com os mesmos velhos hábitos e vieses. O dinheiro
não é apenas matemática. O dinheiro é comportamento, é temperamento. E como eu sempre digo, se você não consegue controlar suas emoções, você não consegue controlar seu dinheiro. A partir de agora, a regra é o ceticismo, a prudência paranoica e a busca obsessiva por evitar a estupidez, porque a genialidade é rara e difícil de replicar, mas a estupidez é abundante e fácil de identificar se você tirar as vendas dos olhos. Bem-vindos ao deserto do real, onde a única coisa que importa é a sobrevivência do mais apto, e a aptidão aqui é medida pela sua capacidade de alocar capital racionalmente em um mundo irracional. Vocês precisam entender que a realidade é um mecanismo implacável de feedback, um sistema termodinâmico onde a entropia, a tendência natural para o caos e a desordem, é a única constante garantida, e a sua vida financeira, até este exato momento, tem sido um exercício contínuo de ignorar a segunda lei da termodinâmica, acreditando que a energia que vocês dissipam em forma de trabalho burro vai magicamente se reorganizar em riqueza, quando, na verdade, ela está apenas gerando calor, desgaste e irreversibilidade. A primeira grande barreira cognitiva que precisamos demolir com uma marreta de 10 quilos é a adoração fetichista que o brasileiro médio tem pelo trabalho duro, essa ideia puritana e completamente equivocada de que o universo lhe deve alguma coisa só porque você suou a camisa, acordou às 5 da manhã e pegou 2 ônibus lotados para chegar a um escritório onde sua função é essencialmente irrelevante. O mercado, meus caros, é agnóstico ao seu esforço. Ele não se importa se você trabalhou 80 horas por semana ou se você passou o dia olhando para o teto. Ele se importa apenas com o valor intrínseco gerado, com a raridade da sua entrega e com a escalabilidade da sua solução. E se você está aos 50 anos sem patrimônio, a verdade brutal é que você passou 3 décadas sendo uma engrenagem ineficiente, confundindo movimento com progresso, correndo em uma esteira ergonômica que não sai do lugar enquanto a inflação, essa força invisível e corrosiva que age como a gravidade nas finanças, aumentava a inclinação da esteira a cada ano que passava. Vocês operam sob um modelo mental defeituoso, uma herança maldita da era industrial que diz que tempo é dinheiro, mas tempo não é dinheiro. Tempo é apenas o tecido onde a realidade acontece. E se você vende seu tempo a granel, sem alavancagem, sem capital intelectual acumulado, você está trocando o único recurso finito e irrecuperável que possui por uma moeda fiduciária que o governo imprime à vontade para cobrir a própria irresponsabilidade fiscal. Essa transição da ética do esforço físico para a ética da inteligência sistêmica é o abismo que separa os que morrem pobres dos que morrem confortáveis. E a tragédia é que a maioria de vocês prefere carregar pedras até a exaustão do que parar por 5 minutos para desenhar um carrinho de mão. Porque pensar dói, pensar consome glicose, pensar exige confrontar a própria inadequação. E o cérebro humano, essa máquina biológica desenhada para economizar energia nas savanas africanas, fará de tudo para evitar o desconforto cognitivo de perceber que todo o seu batalhar foi, na prática, uma forma socialmente aceita de procrastinação estratégica, uma maneira de se manter ocupado para não ter que enfrentar a terrível responsabilidade de desenhar uma estratégia real. E é aqui que entramos no terreno pantanoso das 3 mentiras sagradas da classe média brasileira. Mitos que vocês repetem uns para os outros em churrascos de domingo regados a cerveja barata e picanha de segunda, reforçando uma alucinação coletiva que serve apenas para enriquecer bancos e incorporadoras. A primeira e mais perniciosa dessas mentiras é a religião da casa própria. O dogma de que pagar juros compostos para um banco durante 35 anos por um amontoado de tijolos e concreto é o ápice da segurança financeira.
Vocês não fazem a conta porque, se fizessem, vomitariam. Vocês olham para a parcela do financiamento e dizem, cabe no bolso, ignorando que o custo de oportunidade do capital imobilizado na entrada, somado aos juros predatórios que fazem você pagar 3 apartamentos para ter um, mais a manutenção, o condomínio que sobe acima da inflação, o IPTU e a falta de liquidez, transformam esse ativo em um passivo monstruoso, que drena seu fluxo de caixa mensal e o prende geograficamente a um mercado de trabalho que pode evaporar amanhã. O brasileiro tem um viés de dotação patológico. Ele se apaixona pela parede que pintou, pelo piso que escolheu, e essa ligação emocional o impede de ver que ele comprou um passivo consumidor de caixa, não um investimento, e que, em um cenário de crise, tijolo não se come, tijolo não paga plano de saúde, e vender um imóvel ilíquido com pressa é a receita perfeita para destruir 40% do valor patrimonial em uma única canetada desesperada no cartório. A segunda mentira sagrada é a lealdade corporativa, a crença infantil de que a empresa é uma família e de que, se você vestir a camisa, será protegido, quando, na verdade, dentro da estrutura de incentivos de qualquer corporação capitalista, você é uma linha de despesa na demonstração de resultados, um custo variável que deve ser otimizado ou eliminado assim que a curva de produtividade marginal do seu trabalho cruzar com a curva de custo de um software de automação ou de um estagiário de 20 anos que não tem filhos e aceita trabalhar pelo terço do que você ganha. Vocês depositam sua segurança futura nas mãos de departamentos de recursos humanos cujo único incentivo real é proteger a empresa de processos trabalhistas e reduzir o headcount para garantir o bônus dos diretores, e, ao fazerem isso, vocês violam o princípio da redundância, colocando todos os seus ovos na cesta de um empregador que pode ser comprado, fundido ou falido na próxima terça-feira. Aos 50 anos, acreditar que sua lealdade será recompensada não é ingenuidade, é suicídio assistido. Você precisa operar como um mercenário ético, entendendo que sua carreira é um negócio unipessoal onde você é o CEO, e se esse negócio tem apenas um cliente, seu atual empregador, você está em uma posição de fragilidade extrema, a um passo da insolvência, vivendo a ilusão de estabilidade enquanto caminha sobre uma camada de gelo cada vez mais fina. E então, chegamos à terceira mentira, a esperança da recuperação passiva, a ideia mágica de que as coisas vão melhorar, de que o governo vai ajeitar a economia, de que a aposentadoria do INSS será suficiente, uma fé cega que ignora a demografia de um país que está envelhecendo antes de enriquecer, onde a pirâmide etária está se invertendo e a base de contribuintes está encolhendo, o que torna matematicamente impossível, e eu repito, impossível, que o sistema de previdência pública mantenha o poder de compra das aposentadorias nas próximas décadas. Vocês estão apostando sua sobrevivência biológica na promessa de políticos que operam em ciclos de 4 anos e que não têm nenhum incentivo para resolver problemas de 30 anos. É como confiar a chave do seu respirador artificial a um macaco bêbado e esperar que ele saiba operar a máquina quando você estiver na UTI. O que vocês chamam de otimismo é, na verdade, uma recusa em aceitar a matemática da escassez, e a natureza pune essa recusa com uma crueldade darwiniana, empurrando os imprudentes para a margem da sociedade, onde a dignidade é substituída pela dependência humilhante da caridade alheia ou do favor de parentes que secretamente desejam que você desapareça. Tudo isso culmina no que eu chamo de efeito Lollapalooza de pobreza programada, uma tempestade perfeita de vieses cognitivos que atuam simultaneamente na mente de vocês, reforçando-se mutuamente em um ciclo de feedback negativo. Temos o viés de excesso de confiança, onde vocês acreditam que entendem de dinheiro porque sabem passar um cartão de crédito, confundindo a habilidade de gastar com a competência de alocar capital.
o que é análogo a achar que se é um piloto de Fórmula 1 só porque se sabe dirigir um carrinho de bate-bate. Somado a isso, temos o viés de custo de oportunidade, que é a cegueira total para o que poderia ter sido feito com o dinheiro desperdiçado. Cada real que você gastou em um carro novo para impressionar vizinhos que você odeia foi um soldado que você matou, um soldado que poderia estar trabalhando para você na forma de juros compostos, capturando valor no mercado financeiro enquanto você dorme. Vocês assassinaram seu exército de capital antes mesmo que ele pudesse entrar em campo. E agora, quando a batalha da velhice se aproxima e vocês precisam de defesa, olham para trás e veem apenas um cemitério de prazeres momentâneos que não deixaram nenhum valor residual, apenas a ferrugem na garagem e as fotos no Instagram de viagens que vocês já esqueceram. O viés de recência entra em cena para convencer vocês de que o futuro será igual ao passado recente, de que porque vocês sempre conseguiram se virar, sempre conseguirão. Ignorando que a plasticidade cerebral diminui, a energia vital cai e o mercado de trabalho se torna hostil a quem tem cabelos brancos e não se atualizou. E, talvez o mais devastador de todos, a aversão à perda que paralisa vocês no momento em que a ação é mais necessária. Vocês têm tanto medo de assumir que erraram, de vender a casa grande para morar em uma kitnet, de vender o carro para andar de Uber, de cortar o clube e a TV a cabo, que preferem sangrar lentamente até a morte financeira do que passar pela dor aguda, mas curativa, da amputação dos gastos supérfluos. Vocês seguram posições perdedoras na vida, seja um imóvel, um emprego ou um padrão de vida insustentável, na esperança vã de que o universo reverta a tendência. Mas o mercado não tem memória e não tem piedade. Ele apenas ajusta preços. E o preço da teimosia é a ruína. A única saída possível desse labirinto de estupidez auto-infligida é através da aplicação rigorosa e impiedosa da inversão, o modelo mental que Jacob popularizou na matemática. Inverta, sempre inverta. Em vez de perguntar, como posso ficar rico aos 50 anos? O que levaria vocês a caírem em golpes de pirâmides financeiras, criptomoedas duvidosas ou day trade, que são apenas cassinos para gente que se acha esperta, vocês devem perguntar: o que vai garantir que eu termine meus dias na miséria absoluta? A resposta é clara. Continuar gastando tudo o que ganha, manter dívidas de consumo, não ter reserva de emergência, depender de uma única fonte de renda e não cuidar da saúde. Se você evitar obsessivamente essas coisas, se você desenhar um lattice work, uma treliça de defesa que impeça esses erros fatais, o sucesso, ou pelo menos a sobrevivência digna, torna-se o resultado residual da não estupidez. Aos 50 anos, você não joga para ganhar o campeonato, você joga para não ser rebaixado, você joga na defesa com 11 goleiros, porque um gol sofrido agora não é apenas um ponto a menos, é o fim do jogo. Isso nos leva à necessidade de construir uma estrutura de sobrevivência baseada na realidade, não em desejos. A frugalidade, nesse contexto, deixa de ser uma virtude moral de gente pão dura e passa a ser uma necessidade geométrica de engenharia financeira. Pensem em sua vida como uma ponte. Se a carga que você coloca nela, seus gastos fixos, é igual à capacidade de suporte dos pilares, sua renda, você não tem margem de segurança. Qualquer vento lateral, qualquer vibração inesperada, uma doença, um desemprego, uma crise inflacionária, fará a ponte colapsar. Vocês operam sem margem de segurança há décadas, caminhando na corda bamba sem rede de proteção. E a única razão pela qual ainda não caíram é pura sorte. Mas a sorte é um ativo que se esgota com o tempo. É uma anomalia estatística que tende a reverter a média. Criar margem de segurança exige uma mutilação do ego. Exige que você olhe para o seu estilo de vida e corte tudo o que não é essencial
para a manutenção da vida biológica e da capacidade produtiva, reduzindo o custo fixo ao osso, porque é no osso que está a medula da liberdade. E não se enganem pensando que investir em ativos de risco agora vai salvá-los. Buscar retornos altos quando se tem pouco capital e pouco tempo é a maneira mais rápida de chegar a zero. A matemática da ruína é implacável. Se você perde 50% do seu capital, precisa de 100% de retorno apenas para voltar ao ponto de partida. E conseguir 100% de retorno sem assumir riscos que podem levá-lo à falência total é virtualmente impossível. Portanto, a estratégia deve ser focada em não perder, em preservar o pouco que resta e fazê-lo render acima da inflação real, usando instrumentos como títulos atrelados à inflação, os tais TIPS ou Tesouro IPCA+ no Brasil, não para ficar rico, mas para garantir que o poder de compra do seu dinheiro não seja evaporado pelo imposto inflacionário que o governo cobra dos ignorantes. Vocês precisam entender que a inflação é um tubarão que nunca dorme. Ela está sempre nadando atrás do seu dinheiro, mordendo 5%, 8%, 10% ao ano, e se você deixa o dinheiro parado ou em investimentos que perdem para a inflação real, você está, na prática, sendo devorado vivo, pedaço por pedaço, enquanto sorri achando que o saldo nominal da conta é o que importa. Essa reestruturação exige também que vocês se vejam como um ativo que precisa ser reavaliado. A ideia de opcionalidade é crucial aqui. Vocês precisam desenvolver habilidades que lhes deem opções que permitam que vocês gerem renda de formas não lineares, talvez consultoria, talvez ensinando o que aprenderam ou o que não fazer, talvez monetizando um hobby, mas sempre buscando desvincular a renda da venda direta de horas de baixa qualidade. Vocês precisam encontrar sua vantagem comparativa, aquilo que vocês podem fazer com um custo marginal menor do que os outros, e explorar isso impiedosamente. Não tentem aprender programação do 0 aos 50 anos para competir com garotos de 18. Usem a experiência acumulada, a sabedoria cristalizada, que a psicologia cognitiva diz que aumenta com a idade, para resolver problemas complexos de gestão, de negociação, de relacionamento humano, áreas onde a inteligência artificial ainda tropeça e onde a maturidade tem um prêmio. Mas para isso é preciso matar o orgulho. É preciso estar disposto a começar pequeno, a ser humilde, a servir em vez de ser servido. Vocês devem aplicar o teorema de Bayes à sua própria expectativa de vida. Qual a probabilidade real de vocês viverem até os 90 anos? Com a medicina moderna, é alta. Qual a probabilidade de terem saúde plena até lá? Baixa. Isso significa que o custo de saúde será o maior passivo do seu balanço patrimonial futuro. Investir em saúde agora, perder peso, parar de fumar, exercitar-se. Não é vaidade, é a mais alta forma de investimento financeiro. É a arbitragem pura. Você gasta um pouco de tempo e dinheiro agora para evitar gastar uma fortuna incalculável em hospitais e remédios depois. O corpo é o chassi que carrega o seu cérebro. E se o chassi quebra, a mente para de produzir riqueza. Tratar a saúde com descaso é, portanto, uma forma de má gestão de ativos, uma violação do dever fiduciário que vocês têm para com o seu eu futuro. A brutalidade da situação exige que vocês abandonem o sentimentalismo. O seu eu futuro é um velho cansado, doente e assustado que está batendo na porta do seu eu presente, implorando por misericórdia, implorando para que você não compre aquele carro, para que você não faça aquela viagem, para que você guarde cada centavo, porque ele vai precisar desse dinheiro para comprar remédios, para pagar alguém para limpar sua bunda quando você não conseguir mais. Se vocês não conseguem sentir empatia por esse velho que vocês serão, vocês são sociopatas temporais, incapazes de conexão emocional com a própria existência. O controle emocional é a única barreira entre vocês e o abismo.
Se vocês continuarem reagindo aos estímulos de consumo como ratos de laboratório, apertando alavancas para receber dopamina, o destino de vocês é a sarjeta. A disciplina, o estoicismo, a capacidade de dizer não aos impulsos imediatos em favor de um bem maior futuro é o que separa os adultos das crianças. E, infelizmente, o Brasil é um país povoado por crianças de 50 anos com cartão de crédito na mão. O princípio da precaução deve ser o seu novo Deus. Se há risco de ruína, não se faz. Ponto final. Não há mas, não há e se der certo. Se o lado negativo da aposta é a perda da dignidade, a aposta não deve ser feita, não importa quão sedutor seja o potencial de ganho. Vocês precisam construir sistemas antifrágeis ou pelo menos robustos. Não depender de nada que possa quebrar com um único golpe. Isso inclui a relação com os filhos. A coisa mais amorosa que vocês podem fazer pelos seus filhos não é dar-lhes dinheiro agora. Não é pagar a faculdade cara, que vocês não podem pagar. É garantir que vocês não serão um fardo financeiro para eles no futuro. A regra da máscara de oxigênio do avião é absoluta. Coloquem a máscara em vocês primeiro. Se vocês quebrarem financeiramente na velhice, vocês destruirão a vida financeira dos seus filhos, que terão que desviar recursos da formação do patrimônio deles e dos netos de vocês para sustentar a irresponsabilidade dos pais. Isso é um ciclo intergeracional de pobreza que precisa ser quebrado com a violência de uma decisão racional. Eu serei autossustentável, custe o que custar, doa a quem doer, porque a minha independência é o maior legado que posso deixar. Por fim, abracem o efeito Lindy. O que sobreviveu ao teste do tempo tem mais probabilidade de continuar sobrevivendo. Gastar menos do que se ganha, fugir de dívidas, ter múltiplas fontes de renda, manter-se saudável. Essas são ideias que funcionam há milênios, desde a Babilônia, desde Sêneca, criptomoedas, NFTs, day trade, esquemas de fique rico rápido são ruídos passageiros que vão e vêm, deixando um rastro de cadáveres financeiros. Apegue-se ao clássico, ao chato, ao lento. A riqueza na sua idade não será construída com explosões de genialidade, mas com a acumulação lenta e tediosa de pequenas decisões corretas, dia após dia, composta ao longo dos anos que restam. O tempo é escasso, mas a direção é mais importante que a velocidade. Se vocês estiverem correndo a 200 por hora na direção do precipício, a única atitude inteligente é frear, dar meia volta e começar a rastejar na direção oposta. Comecem a rastejar hoje, porque o inverno está chegando, e ele será longo e implacável para aqueles que, como a cigarra, passaram o verão cantando a melodia sedutora do consumo desenfreado. Vocês precisam entender que a inércia é a força mais poderosa do universo quando aplicada à mediocridade humana, e é exatamente por isso que a grande maioria de vocês que me ouve agora vai falhar miseravelmente. Não porque o que eu disse é difícil de entender, mas porque é difícil de suportar psicologicamente. A tragédia da condição humana, especialmente na esfera financeira, é que o reconhecimento da própria estupidez é um pré-requisito para a sabedoria, mas o ego de vocês funciona como um sistema imunológico hiperativo que ataca qualquer verdade que ameace a autoimagem inflada que vocês construíram para sobreviver socialmente. Estamos chegando ao fim desta dissecação, desta autópsia de um futuro que ainda não morreu, mas que está na UTI respirando por aparelhos. E se vocês não desligarem a máquina de ilusões, agora, o paciente, que é a dignidade de vocês daqui a 20 anos, vai a óbito e não haverá reanimação cardiorrespiratória bancária que traga de volta o tempo que vocês queimaram na fogueira da vaidade. A questão não é se vocês gostam do que eu digo, a questão é se a matemática se importa com os sentimentos de vocês. E eu garanto, com a frieza de um iceberg, que a aritmética não tem empatia, os juros compostos não têm piedade e a inflação não faz prisioneiros,
Ela executa sumariamente o poder de compra dos despreparados. Vamos aplicar o conceito de inversão uma última vez, porque se vocês não conseguem visualizar o sucesso, talvez o medo visceral do fracasso absoluto seja o único combustível capaz de mover a carcaça enferrujada da vontade de vocês. Imaginem, com detalhes cinematográficos, o cenário que queremos evitar. Vocês, com 85 anos, a saúde fragilizada, dependendo da boa vontade de um sistema de saúde pública colapsado ou da caridade de filhos que secretamente ressentem o peso financeiro que vocês se tornaram. Imaginem a humilhação diária de ter que pedir dinheiro para comprar remédios, a vergonha de olhar nos olhos dos netos e não ter nada para oferecer além de um exemplo do que não fazer, a sensação claustrofóbica de viver num quarto de fundos porque a casa que vocês juravam ser um investimento foi vendida para pagar dívidas ou tratamentos médicos que poderiam ter sido previdenciários se vocês tivessem tido a decência de pensar 30 anos à frente. Essa imagem, esse cheiro de fracasso e de antisséptico barato, essa é a realidade padrão. É o default para quem segue a manada. E se vocês não fizerem uma curva brusca e violenta agora, é para lá que o trem da vida de vocês está indo, apitando alegremente enquanto os passageiros discutem política ou futebol no vagão-restaurante, alheios ao fato de que a ponte lá na frente caiu. O que eu estou propondo aqui não é uma fórmula mágica, porque fórmulas mágicas são para crianças e para adultos infantilizados que compram cursos de mindset, na esperança de que pensar positivo altere a estrutura molecular da realidade econômica. O que eu proponho é um sistema de redução de erros, uma arquitetura de sobrevivência baseada na eliminação sistemática da estupidez. O grande problema é que vocês querem ganhar. Querem o home run, querem a tacada de mestre que resolve tudo, quando deveriam estar focados obsessivamente em não perder, em não serem eliminados do jogo. A sobrevivência é a única glória que importa quando se está no meio do oceano, em um bote salva-vidas furado. Vocês precisam adotar uma postura de paranoia construtiva, onde cada real gasto é auditado, não pelo prazer que ele traz agora, mas pelo custo de oportunidade do que ele deixa de gerar para o seu eu do futuro, aquele velho que está lá na frente, no tempo, esperando vocês enviarem suprimentos, e que, se vocês continuarem agindo como cigarras alucinadas, vai morrer de inanição. Pensem na vida financeira como um ecossistema biológico complexo onde a seleção natural é brutal. As espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, mas as que melhor se adaptam à mudança e as que são mais eficientes no uso de energia. Vocês, até agora, têm sido organismos ineficientes, desperdiçando recursos em sinalização de status, tentando impressionar outros primatas que não se importam com vocês, queimando a gordura que deveria sustentar o inverno da velhice em festivais de verão que já acabaram. A adaptação necessária agora exige uma mutação comportamental profunda. Vocês precisam desenvolver uma aversão quase alérgica ao risco desnecessário, uma desconfiança patológica de promessas de dinheiro fácil e um amor estoico pela redundância. Redundância é ter dinheiro que você não precisa usar, é ter habilidades que você espera não precisar vender, é ter planos B, C e D, porque o plano A quase sempre é atropelado pela realidade caótica do mundo. A engenharia chama isso de margem de segurança. Eu chamo de não ser um idiota otimista. O otimismo é o ópio do endividado. O pessimismo funcional, aquele que prevê o desastre e se prepara para ele, é a única ferramenta intelectual que vai impedir que o teto desabe sobre as suas cabeças. E não se enganem achando que o conhecimento isolado vai salvá-los, porque o conhecimento sem caráter é apenas uma forma mais sofisticada de cometer suicídio financeiro.
Eu conheci homens com QI de 180 que quebraram porque não conseguiam controlar a própria dopamina, que eram escravos de seus impulsos primitivos, tanto quanto um viciado em crack. A diferença é que a droga deles era a alavancagem, o prestígio ou a necessidade patológica de estarem certos. A construção de uma grade de modelos mentais, esse lattice work de que tanto falo, serve exatamente para dar estrutura ao caráter, para fornecer óculos através dos quais vocês podem ver o mundo como ele é, e não como vocês gostariam que fosse. Vocês precisam entender a física para saber que não existe ação sem reação. Precisam entender a biologia para saber que somos máquinas de sobrevivência programadas para o curto prazo. Precisam entender a psicologia para saber como o cérebro de vocês mente para proteger o ego. E precisam entender a história para saber que impérios caem, moedas viram pó e a segurança das instituições é frequentemente uma miragem coletiva. Se vocês não integrarem essas disciplinas na forma como lidam com o dinheiro, vocês serão atropelados por uma delas, e não adiantará reclamar com o universo, porque o universo não tem um departamento de atendimento ao consumidor. A verdadeira riqueza, nesta etapa do campeonato, é a autonomia, é a capacidade de acordar de manhã e dizer: eu não tenho que fazer nada que eu não queira, para ninguém que eu não respeite, por um preço que eu não aceite. Essa é a posição de fuck you money, mais adaptada para a realidade de quem está correndo atrás do prejuízo. Talvez vocês nunca cheguem ao ponto de comprar ilhas ou jatinhos, e honestamente, isso é irrelevante e vulgar. O objetivo é chegar ao ponto onde vocês não precisam engolir sapos venenosos para pagar a conta de luz. É a dignidade de não ser um servo feudal no século XXI, acorrentado a um emprego que vocês odeiam, por causa de uma dívida que vocês contraíram para comprar coisas que vocês não usam. Essa liberdade exige um preço, e o preço é a disciplina férrea, a frugalidade espartana e a disposição de parecer um excêntrico, um pão duro, um chato, aos olhos da sociedade de consumo que quer ver vocês gastando até o último centavo. Vocês têm que escolher. Querem ser admirados pelos tolos hoje ou querem ser livres amanhã? Porque não dá para ter as duas coisas. A admiração dos tolos custa caro, custa a sua liberdade futura e é um ativo que se deprecia mais rápido que um carro 0 quilômetro ao sair da concessionária. Ajam como se vocês fossem o gestor de um fundo de investimento, onde o único cliente é a sua própria vida. E esse cliente é extremamente exigente e não aceita desculpas. Vocês demitiriam o gestor que vocês foram nos últimos 20 anos? A resposta, se vocês forem honestos, é um sim retumbante. Vocês demitiriam esse gestor por incompetência, por negligência, por apropriação indébita de recursos futuros. Então, façam isso. Demitam o seu eu antigo. Matem simbolicamente essa persona gastadora, indisciplinada e iludida, e contratem um novo gestor, um que seja frio, calculista, avesso ao risco, focado em preservação de capital e obcecado por juros compostos. Esse novo gestor deve olhar para cada decisão, desde a compra de um café até a troca de um carro, através do prisma da sobrevivência. Isso aumenta a minha probabilidade de ruína ou a diminui? Se a resposta for ambígua, a decisão é não. Na dúvida, a resposta é sempre não. O não é a palavra mais poderosa no vocabulário financeiro. O sim custa dinheiro. O sim cria compromissos. O sim drena energia. O não preserva. O não protege. O não mantém as opções em aberto. Aprendam a amar o não como se fosse o escudo que vai salvar vocês das flechas da pobreza. Existe um conceito na aviação chamado ponto de não retorno, o momento em que o avião não tem mais combustível para voltar à origem e deve, obrigatoriamente, seguir até o destino ou cair. Muitos de vocês estão roçando esse ponto financeiro. Vocês não têm mais tempo para voltar e recomeçar aos 20 anos.
A pista atrás de vocês acabou. O combustível é o que vocês têm no tanque agora. Não dá para desperdiçar nem uma gota com manobras arriscadas, com loops para impressionar a plateia, com desvios de rota por capricho. É voo por instrumentos, em linha reta, na altitude de cruzeiro mais econômica possível, rezando para que os ventos de cauda ajudem, mas preparados para enfrentar tempestades de proa. E se o motor falhar, vocês precisam saber planar. Planar financeiramente significa ter um custo de vida tão baixo, tão flexível, tão antifrágil, que mesmo se a renda cair a zero por um tempo, vocês não colidem com o solo. Isso exige uma reestruturação radical do que vocês consideram necessário. A maioria das necessidades de vocês são, na verdade, desejos de luxo disfarçados de direitos humanos básicos pelo marketing moderno. Vocês não precisam de streaming, não precisam de trocar de celular, não precisam de comer fora. Vocês precisam de teto, calorias, remédios e paz de espírito. Tudo o resto é ruído, e o ruído é caro. Lembrem-se do efeito Lollapalooza, onde vários fatores agem juntos para criar um resultado exponencial, seja para o bem ou para o mal. Vocês passaram a vida criando um Lollapalooza negativo. Inflação de estilo de vida, plus juros de dívida, plus negligência profissional, plus falta de investimentos. Isso cria uma espiral de destruição. Agora, vocês precisam desesperadamente criar um Lollapalooza positivo, mesmo que tardio. A combinação de corte brutal de gastos, plus investimento em qualificação contínua, plus alocação inteligente de capital em ativos seguros, plus cuidado preventivo com a saúde, pode criar uma força de recuperação surpreendente. Mas todos esses fatores precisam atuar juntos. Não adianta investir se vocês continuam gastando como bêbados. Não adianta cortar gastos se vocês não cuidam da saúde e infartam aos 60, destruindo o patrimônio com custos hospitalares. É um sistema integrado. Vocês são o sistema. Se uma peça falha, a máquina para. A manutenção dessa máquina humana e financeira deve ser a prioridade absoluta, acima de prazeres, acima de viagens, acima de presentes de Natal. O melhor presente que vocês podem dar à família é não serem um peso morto nas costas dela. A vida, meus caros, é uma longa aula de humildade, e o mercado financeiro é o professor mais sádico dessa escola. Ele vai punir a arrogância com a perda, vai punir a impaciência com o prejuízo e vai punir a ignorância com a ruína. Vocês não podem enganar o professor, não podem colar na prova, porque a prova é a realidade e a realidade é incorruptível. A única maneira de passar de ano, ou pelo menos de não ser expulso da escola da vida de forma vergonhosa, é estudar, se preparar e respeitar as regras do jogo. E as regras são simples, embora não sejam fáceis. Gaste menos do que ganha, invista a diferença com sabedoria, evite a ruína a todo custo e entenda que o tempo é o recurso mais escasso. Vocês já gastaram a maior parte do tempo de vocês. O que resta é precioso demais para ser desperdiçado com estupidez. Tratem cada dia restante, cada real restante, como se fosse uma semente rara de uma árvore em extinção. Se vocês comerem a semente, acabou. Se vocês plantarem e cuidarem, talvez, apenas talvez, vocês tenham sombra para descansar na velhice. Não esperem aplausos por fazerem o que é certo. Ninguém aplaude a sensatez porque a sensatez é chata, é invisível. Ninguém faz um documentário sobre o homem que pagou suas contas em dia, economizou 30% da renda e morreu tranquilo na sua própria casa quitada. Os documentários são sobre os fraudadores, os gênios falidos, os que voaram perto demais do sol. Mas vocês não querem ser protagonistas de um documentário trágico. Vocês querem ser os figurantes felizes que ninguém nota, mas que dormem 8 horas por noite sem o fantasma da insolvência assombrando o travesseiro. A invisibilidade financeira é um superpoder. Ser subestimado
viver abaixo das possibilidades, ter uma riqueza oculta que não aparece nas roupas nem no carro, mas que está lá, nos extratos bancários e na tranquilidade do olhar, essa é a verdadeira vitória. Deixem que os vizinhos pensem que vocês estão quebrados enquanto eles financiam a aparência de riqueza. A vingança de vocês será silenciosa e será servida fria, no prato da tranquilidade, quando o pânico inevitavelmente atingir os que vivem no limite. Encerrando esta longa lição, que provavelmente entrará por um ouvido e sairá pelo outro para a maioria de vocês, afinal, a natureza humana é teimosa e a seleção natural precisa de vítimas. Eu deixo um desafio final. Não acreditem em mim. Duvidem de tudo o que eu disse. Mas usem o método científico. Olhem para os dados da própria vida de vocês. Olhem para a trajetória. Projetem essa linha para o futuro. Se o resultado dessa projeção os assusta, então vocês têm a prova empírica de que precisam mudar. Não esperem por um salvador. Não esperem pelo governo, não esperem por uma herança milagrosa. Vocês estão sozinhos na selva. A única mão que vai salvá-los está no final do braço de vocês. Usem essa mão para parar de gastar e começar a construir. O muro que separa a ordem do caos é fino e exige manutenção constante. Vocês foram negligentes com esse muro por décadas. Peguem a colher de pedreiro, preparem a massa e comecem a trabalhar, tijolo por tijolo, dia após dia, sem reclamar, sem parar, sem olhar para o lado, porque o inverno não está apenas chegando. Para muitos de vocês, os primeiros flocos de neve já estão caindo sobre os ombros, e o frio, meus amigos, o frio da pobreza na velhice, é algo que penetra nos ossos e nunca mais sai. Eu sou Charlie Munger, ou pelo menos a voz da consciência racional que vocês tentaram ignorar a vida inteira, e eu digo, a festa acabou. Agora limpem a bagunça antes que a bagunça engula vocês. Tenham uma boa vida, se forem capazes de construí-la, porque ninguém vai dá-la de presente. Fim.